Bom dia, colegas, tudo bem? Bem, vamos ao nosso simulado, não é isso? Vamos ao simulado, com muitos assuntos, com muito fundamento para vocês, ok? Então vamos às nossas questões. Só um momentinho, abrindo aqui. Bem, olha lá, primeira questão. Observe, o que você tem que entender são as habilidades. Quando você olha assim, você já vê, terceiro ano é ciências, correto? Ok? Bem, então olha lá, pretende-se que o estudante, ao terminar o ensino fundamental, estejam aptos a compreender o funcionamento do seu corpo, assim como interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e reconhecer o impacto que elas podem ter na autoestima, na segurança do seu próprio corpo. Sobre o ensino da ciência, no terceiro ano, por meio da unidade temática Matéria e Energia, aí você já lembra, né, isso, as habilidades de ciências, matéria e energia, né, isso, é, terra e evolução, né, isso, ok? E aquele universo, correto? Então são os três unidades temáticas. Eu acho que das ciências é o que é mais fácil, né? Só que aí você tem a outra habilidade de saber qual é o do terceiro ano. Bem, olhando aqui, olha lá, gente, quando você tem uma base, tá? Fica bem mais fácil você ver. Porque, por exemplo, matéria e energia vai trabalhar a matéria, as características da matéria em si, não é isso? Ok? Quando você vai falar, por exemplo, de terra e evolução, você vai falar dos animais, dos seres humanos. E quando você vai falar, por exemplo, de universo, você vai falar de corpos celestes. Então, por aí você já mata, ok? Então, observe. Característica da Terra é o universo. É isso. Desenvolvimento dos animais é evolução. Perceberam aí? Tá? Uso do solo também é evolução. Aí ficou só o quê? Produção de som, que é matéria e energia. Correto? Então, gente, tem muitas questões que você não precisa entender o conceito como um todo. Você consegue pela lógica, mas você tem que ter essa base. Correto? Então, olha lá, produção de som. Ok? Produção de som. Olha aí, gente, ó. No terceiro ano, nós temos, lembrando sempre, tá? A primeira coisa que vocês têm que lembrar é os objetos de conhecimento. Aliás, desculpa, são as unidades temáticas. Unidade temática de ciência que se repete direto: matéria, energia, vida, evolução, terra e universo, certo? No terceiro ano tem produção de som, efeito da luz nos materiais, saúde auditiva e visual. Vida e evolução, a característica do desenvolvimento dos animais, nesse caso do terceiro ano. É isso? Aí você vai lembrar, no segundo ano, das plantas. Aí vem terra e universo, característica da terra, observação do céu, uso do solo. Então, terra e universo, você vai ver muitas questões do quê? Justamente dessa parte, dos corpos celestes. Ok? Tudo bem até aí, gente? Ótimo, vamos lá. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, você já olha, opa, língua portuguesa, é isso? Esse olhar macro primeiro logo, ok? Lembre-se, gente, nada de afobação. Quando você olha a questão como um todo, você já vê, olha, terceiro e quinto ano, língua portuguesa, olhou para lá, fala sobre verbal, não é isso? Narrativa, relato, exposição, relação com o verbal, elemento presente na sua forma de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características de outras semioses, que produzem sentidos com variações de grau, tons, ritmos, oralidade, não é isso? Ok? Praticamente, né? Volume e ocupação de espaço. Presente também nos escritos, mais tradicional, pouco explorado. Né? Observe, gente, que esses textos, muitas vezes, lhe dão um sentido para você, não é isso? Mas, às vezes, muitos deles, você perde muito tempo lendo. Tá? Que, às vezes, a pergunta é outra. Sobre o ensino da língua portuguesa do terceiro para o quinto ano, por meio das práticas de linguagem, no campo de atuação de leitura e escuta, qual das opções aponta um objetivo de conhecimento? Observe o seguinte. Primeiro, tá? Lógica. Terceiro ano você vai trabalhar a alfabetização? Hein? Não trabalha no primeiro e no segundo ano? Exato. Então, quando você vê a letra A, construção do sistema alfabético, já corta. Entendeu a ideia, gente? Tem muita coisa que tem que ter lógica. Basta você estar com tranquilidade para resolver. Composição de gêneros orais. Variação linguística. Né? Então, aí, como você está vendo, olha o que ele fala.
é a questão da leitura, gente, da leitura. Está aí, fluência da leitura. Você entendeu, gente? Tem muitas coisas que tem que ter a lógica, a lógica. Olha aqui, ó, descodificação e influência da leitura no terceiro e quinto ano. Observe aqui, ó, olha que eu coloquei aqui, terceiro e quinto ano, leitura e escuta compartilhada, o primeiro objeto de conhecimento, ó, descodificação, fluência de leitura, formação do leitor, compreensão e estratégia de leitura, ok? Então, você pega e define, olha, primeiro e segundo ano, o que é? É trabalhando o processo de alfabetização, não é verdade? Ok? Alfabetização. Terceiro ano, você já vai trabalhar já uma fluência mais na leitura, certo? Ok? Então é importante que você comece a perceber, que não precisa decorar tudo, gente, mas pelo menos ter a ideia, entendeu? De como é que vai trabalhando essas sequências. Isso vai te dar uma vantagem muito grande. Tá? Vamos ao próximo. Olha lá. Terceira questão. A BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles. Tá? Aí vem equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação, aproximação. Sobre o ensino da matemática através da unidade temática probabilidade estatística, vocês perceberam que o comando ele vai para um lado, aí depois a pergunta é outra. Olha lá que diz. Através da unidade temática probabilidade estatística, o que é que você tem que pensar nesse momento? Aqui, probabilidade, eventos aleatórios, dados, não é isso? Pronto, gente. Eventos aleatórios, dados. Você tem as palavras-chave. O que é que você vai perceber? Aí diz, ó, do segundo ano, os objetos de conhecimento devem ser. Observe, gente, que se ele colocasse, vejam bem, se ele colocasse vários objetos de conhecimentos, sendo primeiro, terceiro e quarto ano da mesma unidade temática, a probabilidade, se ficaria um pouco mais difícil. Mas observe que ele não colocou. Então, você olha para lá e vê, olha, medidas e sistema monetário. Ora, tudo que se pode contar, tudo que se pode medir, o que é? Grandezas. Grandezas. Aonde tem evento aleatório, só a letra D. Marcou a letra D e vai-te embora para a próxima. Ok? Então é só lembrar desses detalhes. Não precisa, porque é do segundo ano. Entendeu? Nesse caso dessas questões, não precisa. É você só perceber que a única que tem eventos aleatórios, ou poderia ter dados, não é isso? Olha, coleta e classificação de dados. Pronto, matou a questão. Certo? É pela lógica. Muitas questões você marca pela lógica se concentrando com tranquilidade. Então, olha lá. Tá? Letra D de dado. Análise de ideias aleatórias. Ou então, medidas e comprimentos, eu conto e posso medir, não é isso? Então, é grandezas. Medidas de tempo, tempo é grandeza. Sistema monetário, contar, é grandezas, medidas e grandezas. Certo? Ok? Então, olha lá. Aí eu coloquei aqui, ó, medidas de grandeza, ó, medida de comprimento no segundo ano, medida de capacidade, medida de tempo, sistema monetário, tudo é grandeza. E aí a probabilidade estatística, análise de ideias aleatórias, coleta, classificação de dados, entendeu? Então essas palavras vão matando, ok? Essa é a proposta. Vamos à próxima. Olha lá, aí é a nossa questão, não é isso? Vamos à quarta questão. Olha lá. A Base Nacional Comum Curricular está organizada com base nos principais conceitos de geografia contemporânea, diferenciado por nível de complexidade, embora os espaços sejam conceitos mais amplos e complexos da geografia. É necessário que o aluno domine outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico, território, lugar, região, natureza e paisagem. Para dar conta desses desafios, o componente geografia na BNCC foi dividido em 5 unidades temáticas, comum ao longo do ensino fundamental, em uma progressão de habilidades. Todas as alternativas abaixo são unidades temáticas, exceto, veja, aí tem que lembrar, unidade temática de geografia, o sujeito e seu lugar no mundo, não é isso? O mundo do trabalho, natureza e ambiente de qualidade de vida, conexões e escalas. Eu disse, opa, mundo do trabalho? É exercício e cidadania? Não tem, não é isso? Então, olha lá, exercício e cidadania. Mata isso aqui,
Ok? Então, vamos ver as grandezas? Olha o que eu coloquei para vocês. Olha, por exemplo, a grandeza, o seu lugar no mundo, o sujeito, seu lugar, vai focalizar a noção de pertencimento, não é isso? De identidade, de pertencimento. Nos anos iniciais, é ampliar a experiência como o espaço, o tempo vivenciado pela criança em jogos e brincadeiras na educação infantil, por meio do aprofundamento, né, do conhecimento sobre si mesma, identidade, né, e da sua comunidade, pertencimento, valorizando os contextos mais próximos da vida cotidiana. Tá? Já conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes passos, não é isso? Em escalas de análise, possibilitando que o aluno possa compreender a relação existente entre fatos de nível local e global, essas conexões que muitas vezes, não é isso, não acontece isoladamente. Não é isso? Uma situação que está aqui regional, ele pode ter conexão global, numa escala global, numa escala regional, não é isso? Então, alguns fatos ele não acontecem isoladamente, tem sempre conexões. Perceberam aí? Tá? Então, quando você pega essa ideia, você consegue identificar os conceitos. Olha lá, o mundo do trabalho. Vai abordar nos anos iniciais as técnicas construtivas, o uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade. A gente trabalha a questão ambiental também, não é isso? Tá? São igualmente abordadas, por exemplo, as características das inúmeras atividades, as suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais. Okay? Já no mundo do trabalho, aborda-se, por exemplo, o ensino fundamental, anos iniciais, o processo e as técnicas construtivas, o uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade nos diversos tempos, não é isso? Aqui, sim, desculpa, eu repeti aqui, né? Eu repeti aqui o mundo do trabalho, tá? Vamos lá, voltando aqui. Tá. Quinto, dentro da Base Nacional Comum Curricular, arte, olha lá, já é o ensino da arte, aí você já olha aqui para as questões, porque é muito importante você ter essa visão global logo, entendeu? Aí você percebe que a arte expressiva, a inter-relação da arte, a arte comunicativa, e aí você já disse, opa, pera lá, nenhuma dessa aqui eu olhei lá nos objetos de conhecimento, né? Tá, aí já tem essa ideia. A única que eu percebi mais ou menos é a arte integrada, mas vamos ao comando, olha o que ele fala. Dentro da Base Nacional Comum Curricular de Arte, cada uma das 4 linguagens artísticas, arte visual, dança, música e teatro, essas 4 são as 4 unidades temáticas da arte, ok? A arte é importante, gente, porque é do 1º ao 5º ano e pronto. São coisas que você tem que matar, ok? Olha, arte e religião. Arte e religião. É do 1º ao 5º ano, vai se repetindo. Ciência, do 1º ao 5º ano. Que então são coisas que dá para matar. Então, procura, vejam bem, procura estudar essa parte que você tem condições de matar e dizer assim mesmo, se cair uma dessa, eu acerto. Ok? Porque você sabe que, por exemplo, língua portuguesa é mais difícil. História, ela é meio enjoada, tá? Então são 2 que vão ser o fiel da balança. Mas então, procura trabalhar, acho que você já sabe que caiu, você mata. Então, ciência, arte, religião, até matemática mesmo, dá para matar. Ok? Então garante essa, gente, garante essa. Não vai se atrapalhar muito com língua portuguesa, porque vai ser ruim para todo mundo. O pouco que você sabe, você vai sair na frente. Entendeu, gente? Tá? Então vamos lá. Voltando. Constitui uma unidade temática que integra objeto de conhecimento e habilidades em relação às 6 dimensões propostas. Além dessa unidade, há uma última que explora a integração entre as diversas linguagens artísticas em sua prática, incluindo aquela facilitada pelo uso da tecnologia. Então, essa arte integrada, ela facilita o uso da tecnologia de informação e comunicação, as TICs, não é isso? Qual é a unidade temática que focaliza a interdisciplinaridade e já está falando em integração, gente. Tranquilo. Artes integradas, não é isso? Então, artes integradas. Tudo bem? Deu para entender a proposta? Então, a gente não tem que se bater com algumas coisas. Você tem que saber os fundamentos básicos, gente. E aí você consegue matar muitas questões. Olha lá, gente. A BNCC de arte, cada uma das 4 linguagens dos componentes curriculares, arte visual, dança, música e teatro, né? Aí vem, a arte integrada explora a relação e articulação entre diferentes linguagens
no caso as 4 unidades temáticas, em sua prática, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Tudo bem até aí, gente? Ótimo, legal. Vamos à sexta questão. Olha lá, para orientar a elaboração do currículo de ciências, o documento intitulado BNCC institui a unidade temática que se repete ao longo do ensino fundamental. Aí você já lembra, unidade temática. Olha esse tipo de questão, gente. Percebe isso aqui. É isso que eu preciso que vocês saibam. Você olha para lá e percebe, olha, você já lembra, matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. São essas. Aí você olha para cá, é A, B e C. Pronto. Aí vem atualidade e crença. Não é unidade temática. Não é unidade temática. Já fica nas 3. Qual é a habilidade que ele precisa? Se você perceber, ele quer que você saiba o conceito, o que trata cada uma das unidades temáticas, correto? Quando você olha assim, para as 3, você já não precisa nem ler quase, você já procura uma palavra incorreta, porque você está querendo achar correta. Aí você olha assim, olha o que é ser extraterrestre. Perceberam? Precisa ficar lendo assim, eu vou ler tudinho, interpretar. Não, já olha uma palavra que pode te desconstruir ela. Extraterrestre, elimina a C. Aí você vem entre A e a B. A diz assim, matéria e energia contempla o estudo de materiais, suas transformações, beleza até aí, não é isso? Fontes e tipos de energia utilizado na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza das matérias e os diferentes usos de energia. Pô, tá tudo certinho, beleza. Mas eu estou com uma dúvida na B, vai na B. Vida e evolução, propõe estudo de questões relacionadas aos seres vivos, tudo bem, tá certo aí. A compreensão do processo evolutivo que gera a diversidade de forma de vida no planeta, certo até aí, não é isso? Excluindo o ser humano, não. Seres humanos, seres vivos. Pronto, já matou a questão. Alternativa A. Perceberam, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Não vai se matar. Usa a técnica. Lembre-se, a gente resolve prova com conhecimento, com técnica, com lógica, gerenciando sempre o seu tempo, ok? Com respiração para trabalhar a inteligência emocional. Então, não se afoba. Olha a questão, respira para vir para o presente, e lê com tranquilidade a questão, certo? E aí você percebe que você consegue resolver muito rápido, tá bom? Olha aqui, gente, eu coloquei também aqui o contexto de matéria. Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, fonte de vida, energia, utilizando a vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Legal? Olha lá, vida e evolução trata de quê? É o estudo das questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características, necessidade e a vida como um fenômeno natural e social. Os elementos essenciais da sua manutenção e a compreensão dos processos evolutivos. Perceberam? E ainda tem o Terra, olha lá, e o Universo. Tranquilo. O que é? É a Terra, o Sol, a Lua, os corpos celestes. Beleza? Tá? Então aí é tranquilo, gente. É lembrar desses contextos. Vamos à 7ª. Acerca do ensino de ciência da natureza, a BNCC afirma, ao estudar a ciência, as pessoas aprendem a respeitar de si. Olha, gente, você está fazendo uma prova, tá? Você precisa do tempo, tá ok? Você vai fazer uma redação depois. Então, tem dois, olha o que percebe. Não tem dois, aqui, dois parágrafos. O primeiro parágrafo é só enganação, gente. É só enganação. Vai para o segundo, vai para a pergunta, vê se você consegue resolver. Logo de início você percebe que existe um não ali. Um não em caixa alta. Tudo bem? Então deixa de lado aqui e vai para a pergunta. Olha o que a pergunta diz. Para orientar a elaboração dos currículos de ciência, as aprendizagens essenciais foram organizadas em unidade temática. Não é unidade temática. Perceberam que não tem nada a ver com o comando lá de cima, só para você ficar perdendo tempo? Não é unidade temática de ciência. Você já tem aqui, já sabe. Matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. Acabou. Perceberam aí? Então marca aqui, letra D. Acabou, entendeu? Aí diz assim, mas isso aqui é fácil. É fácil quando você tem o conhecimento. Quando você não estudou nada, você fica olhando para cá e diz, mas natureza e ambiente, qualidade de vida tem a ver com ciência também, não é isso o pensamento? Pois é. Então, preste atenção, que as pessoas que não estudaram, elas vão ficar na dúvida. Ainda vão ficar lendo o comando e vão ficar perdendo tempo. Perceberam? Tá?
Vamos à nossa oitava questão. Olha lá. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares abordam uma variedade de práticas, com especial atenção para aquela relacionada à cultura infantil. Né? Perceberam, né? Não tem nada a ver. Aí você vem para cá, para o comando. Olha lá. Diz assim. A base nacional, veja que o segundo parágrafo também não tem nada a ver. Só tem tem o terceiro. O terceiro o que, que é? Nesse conjunto de prática, o processo de alfabetização deve ser foco na ação pedagógica. Perceberam? Você vai ficar perdendo tempo ali, lendo o primeiro parágrafo, o segundo, entendeu? Quando a pergunta está bem ali e você mata. Nesse conjunto de prática, a alfabetização. Aí você vai lembrar, a alfabetização, a BNCC diz o quê? Que é no primeiro e segundo ano. Acabou. Perceberam? Primeiro e segundo ano, já vem na mente. Aí você vem nos 2 primeiros anos, claro, nos 2 primeiros anos do fundamental, ok? E aí você, ó, já mata aqui a alternativa A. Perceberam a lógica, gente? É isso que eu quero que vocês trabalhem na prova. Mas para isso, eu preciso que vocês estejam tranquilos, para lembrar de tudo que eu falei. Converse com você. Ah, sim. Ah, o que o Roberto falou é isso. Entendeu? Essa é a proposta. Ah, ó. Aqui, ó, língua portuguesa, primeiro e segundo ano. Vê, leitura, escuta, escrita, análise linguística e semiótica. Olha lá, na análise linguística e semiótica, a descodificação, a alfabetização. Ok? Conhecimento do alfabeto, construção do sistema alfabético, construção do sistema alfabético e da ortografia. Perceberam aí? É isso, gente, que eu preciso que vocês lembrem. Lembrando sempre, inclusive eu vou colocar uma aula para vocês aí, ok? Primeiro e segundo ano tem temas que são do primeiro e segundo ano, especificamente. Tem temas que são do primeiro ao quinto ano. E tem temas de português que são do terceiro ao quinto ano. Então é importante definir isso. Claro, como eu falei para vocês, eu vou fazer essa aula para vocês agora, mas não fica se batendo muito nisso, ok? Tá? Lembra, decora logo o primeiro e segundo ano a alfabetização, porque isso é muito importante e às vezes cai bastante. Primeiro e segundo ano, ok? A terceiro e quinto ano, aí você já, terceiro e quinto ano você já vai perceber que é bem mais fácil, porque o aluno já passou por toda essa fase. Então é coisa assim, mais específica, né? Mais complexa. Lembrando sempre, gente, os assuntos vão ficando mais complexos. Então é só você ter essa ideia, que aí você já consegue matar algumas coisas. Ah, caiu o terceiro e quinto ano, aí você já sabe que não é alfabetização mais, não é verdade? Tá? Ah, não é mais conhecimento do alfabeto, não é mais construção do sistema alfabético. Aí você já consegue perceber que então já deve ser do terceiro e quinto ano. Ok? Vamos à nona questão. Olha, geografia. A mesma coisa, ok? Tem um texto, vá logo por segundo, porque olha o que o terceiro parágrafo diz. Esse princípio descrito na BNCC é A, então você não consegue resolver com esse último parágrafo. Isso é uma pergunta, né? Então vá para o segundo. Um dos princípios do raciocínio geográfico descreve que um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente. Ora, não acontece por quê? Porque ele está em conexão com outros. Perceberam a ideia? Né? Por isso é importante que você entenda o que é o conceito de conexão. O conceito de conexão está lá no canal do YouTube. No canal do YouTube tem lá o conceito do sujeito, seu lugar no mundo, não é isso? Tem o conceito de pertencimento e identidade e tem o conceito de conexões e escala, ok? Aí é só você colocar pedagogia do zero com 2 zeros, dois O no final, né? Zero, com 0 no final. Lembrando sempre que é tudo junto, ok? Quando você clicar lá, vai aparecer como se diz? Cuidado, porque ele dá uma opção separada. Quando você pegar a opção dele separada, você não vai encontrar, ok? Então, quando você clica pedagogia do zero, mantenha aquele lá, clica lá, que ele vai aparecer um canal chamado EPA, Escola de Potencialidade. EPA, negócio branco assim, escrito EPA. Aí pode clicar lá, que é lá que vai estar os conteúdos. Tudo bem? Ok, então é lá. Conexão, beleza. Então, mas eu coloquei, porque o raciocínio geográfico, gente, ele tem algumas situações. Claro que o conteúdo de vocês, ele não está pedindo analogia, diferenciação e extensão, né? Mas está pedindo conexão. Então, na analogia, a criança ela vai entender o fenômeno geográfico que é sempre comparável com outro fenômeno geográfico, não é isso? Na conexão,
O fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, não é isso? A diferenciação é a questão que hoje existem fenômenos que se diferenciam. Por exemplo, o clima, né? Um é diferente dependendo do contexto do ambiente que você vai estar. E a extensão, o espaço finito, ou seja, determinado fenômeno, às vezes não acontece de maneira global, mas sim em determinado espaço delimitado apenas, por determinados fenômenos, né, climáticos, geológicos, certo? Beleza? Olha lá, está aí a nossa questão, certo? Vamos lá. 10ª questão. Considerando-se os conceitos fundamentais da geografia para os anos iniciais, né, tempo, cultura, espaço, assinalar a alternativa que apresenta habilidade que pode ser trabalhada no primeiro ano, ok? Então vamos à habilidade no primeiro ano de geografia. Aí você vem, no primeiro ano, olha lá, lógica, você vai trabalhar pontos cardeais para uma criança de 6 anos? Não, então já elimina isso aqui. Vai trabalhar, por exemplo, político-administrativo? Não. Entendeu a lógica? Lembre-se que é progressivo, gente, o conteúdo. Vai trabalhar, por exemplo, a visão aérea, imagem vertical para as crianças do primeiro ano? Não. Então sobrou o quê? Letra B, que é a vivência, a moradia, a escola dela. Ela vai fazer os mapas, né, os trajetos que ela vai se localizar, entendeu? Então, olha aqui, letra B de bola. Você percebe aí como, pela lógica, muitas questões, claro, você tem que saber pelo menos uma base, não é verdade? Ok? Então, olha aí eu coloquei aqui, olha, primeiro ano, sujeito seu lugar no mundo, você vai trabalhar modo de vida da criança em diferentes lugares, situação de convívio em diferentes lugares, conexão, escala, ciclo naturais e a vida do cotidiano. No mundo do trabalho, diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. Lá na forma de representação do pensamento espacial, são os pontos de referência, você vai começar a organizar os mapas, né? Os mapas do bairro, aí depois você vai ver os mapas virtuais, até chegar naquele ponto dos mapas verticais, né? Natureza, ambiente, qualidade de vida, são as condições de vida nos lugares de vivência deles, certo? Beleza, até aí? Vamos para a questão 11. Olha lá. Em conformidade com a BNCC, o ensino fundamental, a matemática, considera-se ensino da disciplina matemática assinalar a alternativa que preenche a lacuna. Observe o seguinte, gente, na matemática, algumas coisas, como nós falamos em grandezas e medidas, lembra? Tudo que pode se medir e pode se contar, já tem a palavra-chave. Da geometria, localização, entendeu? Localização, vértice, estrutura, vértice, área, perímetro, é verdade? De álgebra, que é mais difícil. Não. Pensamento algébrico ou então pensamento especial, palavras-chave. Aí também tem, por exemplo, repetição, sequência repetitiva, sequência recursiva. Pegou essa palavra, matou a álgebra, ok? Olha lá, a unidade temática tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento. Opa, especial de pensamento? Já sei. É a álgebra. O que você vai pensar diferente? Qual é o número que tem ali? Qual é o padrão que tem ali? Entendeu? Aí já mata a questão. Este é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise das relações quantitativas de grandeza. Se você não souber a palavra-chave, você já vai ficar ali na dúvida com grandezas. Né? Porém, olha o que ele fala aí. E também situações estruturais matemáticas fazendo uso de letras. Aí, letras é álgebra. Percebeu? Então você tem que ter essas nuances. Tá, ok? Essas nuances. Então, claro e evidente, lembre-se que o uso da letra não é utilizado nas séries iniciais, ok? Nas séries iniciais não se usa a letra, ok? Só nas séries finais. Mas você já tem, então, mas mesmo assim você já sabe que letras é o conceito de álgebra. E o pensamento especial, um pensamento especial é álgebra também. Certo? Não tem nenhuma das duas, mas deve ter o quê? Sequência, repetitiva, recursiva. Tem sempre essas palavras-chave. Aí você mata a questão. Olha lá, álgebra, ok? Então, olha o que eu coloquei. Também um conceito para você pegar daí algumas coisas. Olha lá. Números têm como finalidade desenvolver pensamento numérico. Pensamento numérico, que implica conhecimento de maneiras de quantificar, ordenar também, pode ser falar, tá? Objeto, julgar, interpretar argumento baseado em quantidade. Números.
Nos anos iniciais, a expectativa em relação a essa temática é de que o aluno resolva problemas com números naturais, racionais. O que são racionais? As frações, ok? Cuja representação decimal é finita, nada de infinito, porque já é outra coisa, né? Finita, envolvendo diferentes significados das operações, adição, multiplicação, divisão, subtração, tá? Que justifica o procedimento utilizado para a resolução e avalia a plausibilidade do resultado encontrado. Ah, é plausível? Fiz uma conta, 4 mais 5. Ah, deu 6. Entendeu? É isso. Olha lá. Na álgebra, mesma coisa. Tem como finalidade o desenvolvimento de tipo especial de pensamento. Está aí a palavra-chave. Pensamento algébrico. Aí ele já não coloca isso aqui porque já mataria a questão, né? Que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão de representação e análise de relação, olha lá, quantitativa de grandeza, né? Que aí, mas não, calma. Todas as operações, muitas vezes, levam a grandeza. Não tem como o número leva a grandeza, porque você vai ter que contar. Não é isso, tá? Mas você vai entender que, por exemplo, na grandeza você vai ver medida de tempo. Então você já sabe que aquilo não é número, é medida de tempo. Medidas e grandezas. Quando tem tempo, capacidade, unidade, entendeu? Tá? Fazendo uso de letras e símbolos, olha, exatamente o conceito que está lá. Nos anos iniciais, olha lá, como usar a álgebra nos anos iniciais? Olha, na ideia de regularidade, regularidade, padrões, propriedades de igualdade. No entanto, nessa fase não se propõe o uso de letras, como nós falamos anteriormente, tá? Para expressar regularidade, por mais simples que seja. A relação dessa unidade temática, como a de número, é bastante evidente no trabalho, como, olha lá, sequências recursiva, repetitiva, entendeu? Então percebam essas palavras-chave. Seja na ação de completar uma sequência como elemento ausente, seja na construção de sequências segundo, né, uma determinada regra de formação. Aí olha lá assim embaixo, ó, a relação de equivalência pode ser no início como atividade simples, envolvendo igualdade, como reconhecer, por exemplo, olha lá, que ele fala, 2 mais 3 é 5. Qual outra operação que pode dar o mesmo resultado? O 4 mais 1 é 5 também. Então, 2 mais 3 é igual a 4 mais 1. Essa relação num pensamento diferenciado, algébrico. Tudo bem até aí? Ótimo, né? Vamos à questão 12. O ensino da geografia nos anos iniciais de escolarização deve envolver a criança. Olha lá, anos iniciais. Aí você já lembra, geografia, sujeito e seu lugar no mundo, não é isso? Aí você vem, sentimento de pertencimento, é a primeira proposta hoje, o sentimento dela de pertencimento é a sua identidade, são justamente que deve envolver a criança nos anos iniciais. Aí vem a habilidade de descrição de espaço, conhecimento de superfície terrestre, não é dessa parte, né? Relação e inter-relação dos fenômenos expressos em termos numéricos, constatação por meio de gráficos e tabelas de fenômenos que dizem, então, gente, é isso, eu quero que vocês percebam isso, ok? Não é decorar tudo, mas ter a ideia, porque você mata a questão. Então, lá nas séries iniciais, nós trabalhamos primeiramente o sentido de pertencimento, é o sujeito, seu lugar no mundo, ok? Daí, a alternativa A. Olha, sujeito, seu lugar no mundo, relação de pertencimento e identidade. Certo? Vamos à questão 13. Numa avaliação da aprendizagem matemática, cujo tema é grandezas e medida, aí você já lembra que? Capacidade, tempo, não é isso? Tá ok? Sistema monetário. A que descritor podemos relacionar esse tema de ensino fundamental? Descritor, nunca vi isso. Calma. Descritor é a unidade temática, certo? Aí você vem para cá, olha lá. Estabelecer relações entre parte do texto não tem nada a ver. Tem questão que o cara diz assim, como é que o cara coloca uma questão dessa? Texto é português. Horário é tempo. Tempo, matou. Olha lá. Estabelecer relações de horário é tempo. Unidade de medida, tempo. É a letra B. Aí você vem para a letra C, ó. Analisar situações em luz e energia. Já não é. Combinar forma clara e escura na construção de imagem. Também não é. Entendeu? Então, perceberam, gente? Tem questões, claro, você pode questionar uma questão mais complexa, mas tem questão que você mata com tranquilidade. Lembre-se sempre, se você tem a base, se torna fácil a questão. Que não é fácil para muita gente, não, gente. Não é fácil para as pessoas que não estudam. E a maioria não estudou isso. Tá?
olha o que eu coloquei aqui. Grandezas de medida, estudo de medida, relação entre elas, seja, por exemplo, métrica, não é isso? Okay? Aí vem densidade, grandeza, escala do sistema solar, energia, não é isso? Coordenada geográfica, tudo são grandezas, não é isso? Ok? Tá? Nos anos iniciais, a expectativa é que o aluno reconheça que medir é comparar uma grandeza com uma unidade, né? Relógio, tempo, ok? Comparação é grandeza. Além disso, deve desenvolver problemas oriundos de situações do cotidiano, que envolve, por exemplo, grandeza de comprimento, massa, tempo, temperatura, área. Ah, professor, mas área não é geometria? Calma. Área do triângulo, retângulo, capacidade de volume. Poxa, mas aí é geometria, tá entrando, eu vou me confundir? Não, calma. Sem o uso de fórmula, tá? Quando você trabalha sem o uso de fórmula, isso você vai ver que é grandeza. Quando você tem que ter uma fórmula, ali, colocou uma fórmula, aí já é geometria, certo? Beleza? Ok? Calma que não é desse formato que eles vão colocar para vocês, tá? É bem mais fácil, tá? A geometria eles vão colocar a área, aresta, né? Viragem, entendeu? Do triângulo, tá? A área do triângulo, colocar lá, lembrando sempre, gente, por favor, algumas questões ele coloca um problema, não é para você resolver o problema ali, ok? É para você entender, porque assim, eu vi uma questão, professor, que tem 2 gabaritos, tem um problema ali com o gabarito e lá embaixo tem um gabarito para marcar o que é que ele resolveu, qual é a proposta do professor ali. Então não vai resolver o problema, a questão que está lá, porque é para você saber o que o professor está trabalhando naquela questão. Pode cair dessa forma também, tá? Oralidade. Olha lá, observe o seguinte, mesma coisa. Português, meu Deus do céu. Olha o que ele está falando. Oralidade, leitura de voz alta, dramatização, debate, aí você já percebe que é uma coisa mais complexa. Não é do primeiro ano nem do segundo ano, correto? Tá? O aluno não vai debater, não vai fazer entrevista, júri simulado. Já é coisa lá do terceiro para o quinto ano, correto? Então, essa mentalidade que você tem que ter essa lógica. Aí vem assim, ó. É a capacidade que pode ser corretamente associada às seguintes metas no processo de escolarização. Aí vem ampliação da fluência, da compreensão de gêneros textuais diversos, da utilização de estratégias favoráveis à produção de sentidos. Veja que eu estou falando de oralidade, aqui na primeira está falando de texto, é produção de texto, né? Consolidação da consciência fonológica é lá do primeiro e segundo ano, elimina. Perceberam? Que um detalhe você já consegue eliminar. Ok? Ampliação de produção do texto gêneros diversos com padrões de produção de texto. Aí vem para cá. Olha lá o que tem. A única que tem oralidade, ok? Ampliação das habilidades, ampliando a habilidade de interação. Quando você interage, olha quem está colocando. Leitura em voz alta. Trabalha na escola, correto? Dramatização na escola, debate na escola, palestra, entrevistas, júris, que são coisas que preparam você tanto para a educação formal, que é na escola, quanto para a educação informal, que é nos outros espaços. Quando você vai fazer um júri simulado, vai fazer uma cerimônia, é educação informal. Okay? Então a gente precisa ter esses conceitos. O que é educação formal? Na escola. O que é educação informal? Nos outros espaços. Ok? Então, está aí a alternativa D de dado. Ok? Beleza aí? Perceberam? Vocês perceberam que a gente aqui praticamente não usou nenhum conceito de aprofundamento, só por base e pela lógica a gente conseguiu resolver algumas questões? Certo? Vamos à próxima. Olha lá. Aquela estava sem número, não é isso? Estava sem número, deveria ser a 14. Aí a 14. A Base Nacional Comum, olha, ela já olhou primeiro e segundo ano. Opa, é primeiro e segundo ano. Né? É esperado que a criança se alfabetize. Nesse processo, o documento sinaliza que é preciso que ela desenvolva uma consciência fonológica. Perceberam? A consciência fonológica é lembrar do conceito de consciência fonológica. É a relação do grafema e fonema, não é isso? Ok? Então, segundo mencionado, a consciência fonológica na alfabetização é entendida como método focado na relação intrínseca entre sons do português no Brasil e as letras do alfabeto. Aí a gente tem que entender que existe, vejam bem,
que a gente chama uma diferença entre consciência fonética e consciência fonológica. A consciência fonética é a relação individual da letra com o som. Então, a letra A é consciência fonética, aliás, desculpa, fonêmica, ok? Então, já elimina a letra B. Então, por isso é importante nós entendermos esses conceitos, que aí vai estar lá no nosso aula também essa diferença entre consciência fonológica e consciência fonêmica, ok? A percepção dos fonemas do português do Brasil em sua organização em segmentos sonoros maiores, como sílabas. Opa, eu acho que é essa. Vamos à letra C. A relação simples estabelecida entre variedades dos fonemas de fala às letras escritas no português do Brasil. A noção de quantidade e variedade da língua oral, essa aqui você já tira, tá ok? Então ela, opa, eu não coloquei, né? Eu não coloquei mas eu vou colocar depois, tá ok? Então, está aí, ó. Processo que visa a que se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e descodificar os sons da língua, fonemas e materiais gráficos, grafema ou letras, que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica, ou seja, dos fonemas do português do Brasil, em sua organização em segmentos sonoros maiores, como sílabas e palavras, justamente a alternativa B. Certo? Ok? Então, lembrando, vai lá na nossa aula que estou colocando aqui, okay? Para você entender esses conceitos. São esses conceitos que fazem muita diferença, certo? E aí vamos à última questão, questão 15. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os componentes curriculares geográficos se dividem em 5 unidades temáticas. Tranquilamente, né, gente? Você já pegou lá do início as unidades temáticas. Aí, olha lá, olha aqui. Às vezes, mas é tudo igual. Calma, respira tranquilidade. Sujeito de ser lugar no bairro? Não, é sujeito de ser lugar no mundo. Já elimina a letra A. Sujeito de ser lugar no mundo, a B. Sujeito de ser lugar no mundo, a C, a D e a E. Pronto, aí você vai. Conexão global não é conexão escala. Eliminou a B. Ficou só quem? A C e a E, porque a D também é conexão global. Aí você vai para o mundo do trabalho. Mundo do trabalho, o outro está mundo geográfico. Perceberam, gente, como é tranquilo? É atenção. Atenção e consegue matar a alternativa aqui, ó. Letra C, de consignado, de contra-cheque que você vai receber agora, já nesse próximo ano de 2025, não é verdade? Palma, ok? Então aguarde que a gente na segunda parte ainda vai ser gravado aqui, ok? Vou colocar ainda hoje a segunda parte do nosso simulado, tá bom, gente? Assistam às aulas, ok? Refaça o material, observe as informações e veja os conceitos que nós estamos colocando para vocês. Um abraço a todos, ó. Foco nos estudos.